Olá, eu sou a Melina Mairink e essa é mais uma edição da Reis News Entrevista. Em 2022, o Reis Advogados começou a implementar suas políticas de compliance por meio de um programa de integridade. Para falar sobre isso, recebemos hoje Maria Elisa Reis, sócia do escritório. Bem-vinda, doutora Maria Elisa, obrigada por conversar com a gente. Prazer estar aqui com você. Bom, para começar essa discussão, o que significa compliance e o que é o programa de integridade? Compliance é uma palavra que provém do verbo inglês to comply, que significa estar em conformidade com normas, procedimentos, código de ética e conduta. E o programa de integridade, ele deve ser lido e compreendido como um conjunto de instrumentos normativos e ações adotadas pela empresa que ajudam no desenvolvimento da cultura e na construção de um ambiente corporativo ético e íntegro, bem como no aprimoramento do processo de prevenção, detecção e tratamento de inconformidades. Doutora Maria Elisa, e quais são os pilares do programa? Para a estruturação de um programa de integridade, nós precisamos nos basear em 5 pilares, quais sejam o compromisso da alta direção, a função do compliance ou instância responsável, análise de riscos, o código de ética e conduta e as políticas que emanam dele, e o monitoramento contínuo. E o grande desafio é fazer refletir todos esses aspectos da conformidade no âmbito da prática organizacional. É fazer com que esse programa, essa estruturação, ela seja vivenciada pela organização. Doutora, e quais foram as ações implementadas? Em primeiro lugar, não existe programa de integridade sem o compromisso dos sócios com a ética. O exemplo do sócio é fator determinante do comportamento dos colaboradores. Se o sócio é percebido como íntegro, honesto, ético, sua equipe vai se moldar à sua imagem e semelhança. Então, veio muito fortemente esse desejo do Conselho de Sócios de nós incorporarmos essa cultura de integridade nos temas do cotidiano, né, e fazermos a implementação do programa. O tone of the top, como dizem, né, que é muito determinante para que esse programa seja vivenciado no dia a dia pelos colaboradores. Depois, outro ponto importante e que é basilar para esse programa é justamente a função do compliance ou instância responsável. Então, cabe à alta direção conferir autoridade e autonomia a essa instância para desenvolver, aplicar e monitorar esse programa de integridade. A função do compliance é assegurar a existência, a observância do código de ética e conduta, as diretrizes, políticas e os procedimentos de integridade. Além, lógico, de assegurar a implementação e efetividade dos controles internos, né, por meio do monitoramento periódico, assegurar a adequada implementação da segregação de funções nas atividades da sociedade, participar ativamente na construção de políticas internas para prevenção de riscos decorrentes de não conformidade, dentre outras situações. A partir daí, nós fizemos a análise de riscos, que nada mais é do que o mapeamento de todas as atividades e de riscos inerentes às atividades que temos e implementar a gestão desses riscos, né? Então, nós nos debruçamos em cada uma das áreas do escritório, identificando os riscos, seus impactos e a probabilidade de ocorrência, né? O que levou a uma discussão saudável, sem dúvida, e definição de medidas mitigadoras desses riscos, né? E, dentre eles, né, os riscos que podem ser identificados e que são comuns a um escritório de advocacia são conflitos de interesses entre clientes, sigilo de informações e proteção de dados, brindes, presentes e hospitalidades, entretenimentos, publicidade imoderada e ostensiva,
relacionamento com agentes públicos, fornecedores, parceiros e concorrentes. E aí muitas medidas podem ser implementadas e o foram, né? Então, além do comprometimento e apoio da alta direção, nós revisitamos o nosso Código de Ética e Conduta, integrando a ele políticas de integridade, fizemos ampla comunicação, divulgação e treinamento dessas políticas que precisam estar permeadas por toda a organização. Estabelecemos medidas de controles e conformidade, além de estabelecer a periodicidade da análise desses riscos, que eles precisam ser revisitados, e também mecanismos de detecção, relato de irregularidades, efetivação de medidas corretivas e punições disciplinares, além do monitoramento contínuo. Então, nessa linha aí do Código de Ética e Conduta, nós fizemos toda uma reestruturação, uma revitalização desse nosso código e, a partir dele, emanaram políticas que trouxeram o detalhamento dessas regras para cada uma das áreas. E as que podem ser e que devem ser, né, destacadas é a política de relacionamento com o poder público, né, com os agentes públicos, a política de contratação de terceiros, a política de conflito de interesses, política de brindes, presentes e hospitalidades, política de patrocínios e doações. E para a efetividade de tudo isso que foi construído, código, políticas, é muito importante que haja um plano de comunicação robusto, que traga atribuição de responsabilidades, um cronograma de atividades, recursos necessários, prazos de execução e até mesmo aferição de êxito dessa comunicação, justamente para identificar se essa comunicação ela está sendo clara, simples e assertiva como deve ser, chegando a cada um dos nossos colaboradores. E também os treinamentos, né? Tanto do código como das políticas, né? Que devem ser periódicos, devem ser treinamentos específicos para as áreas. É muito importante que eles tragam exemplos práticos do cotidiano, justamente permitindo a identificação desses riscos, as medidas de mitigação. Isso precisa estar no dia a dia. E o treinamento é um veículo muito importante para essa elucidação de dúvidas e troca de ideias, né, para tornar justamente essas políticas tangíveis e vivenciáveis. Também uma ferramenta foi o canal de denúncias que nós estamos para implementar, né, porque traz justamente um veículo para comunicação de suspeitas ou condutas que violem esses princípios éticos, a legislação vigente, o Código de Ética e Conduta, e é um canal que precisa ter sigilo absoluto, tem que garantir o anonimato, a segurança de identidade do denunciante, justamente porque o grande desafio é inspirar esses colaboradores a confiar nesse canal e passar a utilizá-lo para garantir que cheguem até nós essas situações de inconformidade e que possamos tratá-lo, né? Por isso a gente tem que garantir que não haja retaliação do denunciante de boa-fé. E na sequência disso também estruturamos uma política de consequências, que nada mais é do que são documentos que especificam medidas disciplinares e ações de remediação em casos de existência de irregularidades, né, que compreende aí a imediata interrupção da irregularidade, a identificação de soluções e a reparação dos efeitos causados. E um dos últimos pilares é o monitoramento contínuo, justamente termos uma agenda constante para olhar o trabalho diário, né, desses indicadores que precisamos ter, escolher esses dados, né, e monitorar esses dados, que é o monitoramento, por exemplo, do número de denúncias em aberto, os assuntos recorrentes que são relatados, a aderência às políticas de integridade,
olhar a porcentagem de treinamentos concluídos, de problemas pendentes pós-auditoria, né? O monitoramento, ele possibilita a identificação de oportunidades de melhoria do programa de integridade, né? Assim como a resposta aos novos riscos que tenham surgido. Qual o desafio de implementar essas políticas em toda a organização? Porque não adianta só um time estar atento a isso, né? Você tocou num ponto importante, que o grande desafio das organizações é justamente fazermos refletir todos esses aspectos da conformidade no dia a dia da equipe, né? O programa de integridade, ele não deve ser um programa de uma área, de uma diretoria ou do conselho, mas fazer parte do DNA da empresa e ser reconhecido e vivenciado por todos os integrantes. Por isso que é importante que todas as ações e elementos de conformidade, eles sejam oriundos de todas as áreas, né? Todas as áreas compõem esse programa com ações de diversos integrantes da organização. Porque se nós criarmos conformidade para a conformidade, nós podemos fadar a conformidade ao não sucesso, né? Essa é uma frase da Olga Pontes, que foi compliance officer de uma importante empresa e que é um exemplo aí nessa área. Então, nós temos que criar a conformidade dentro da organização, atribuindo responsabilidade de todas as ações, de todos os elementos que compõem e patrocinam essas atividades, para que a integridade e transparência esteja no dia a dia, né? E todos esses elementos, eles devem ser auditáveis, e essa estrutura, ela deve ser suficiente para detectar, prevenir e remediar práticas inconformes. Os integrantes da organização, repito, eles têm que vivenciar essa cultura de integridade, ver sentido e precisam se apropriar dela no seu dia a dia. E isso traz grandes benefícios, né, essa cultura de integridade. Desde a melhoria de controles internos, de um ambiente sustentável e seguro, melhoria na governança da organização, além da atração de talentos, além de atender demandas de clientes e propiciar segurança a esses clientes. Doutora Maria Elisa, obrigada por dividir aqui essas experiências e informações. Fique à vontade para sua consideração final. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar essa experiência tão rica que está sendo, né, essa implementação do programa de integridade. E gostaria de compartilhar com vocês que foi muito gostoso, porque quando nós fomos revisitar pela primeira vez o nosso Código de Ética e Conduta, já com o intuito de estabelecermos e implementarmos um programa de integridade lá em 2019, foi muito gostoso fazê-lo, né? Reciclá-lo, porque todos os valores que permeiam a nossa organização, os nossos princípios, a gente sentia sendo vivenciado pela equipe. Então, foi somente colocar no papel. E isso faz toda a diferença, né? Quando a organização, ela vivencia esses valores e vê a importância de tê-los até para a sustentabilidade do negócio e para a segurança de todos nós. Obrigada pela oportunidade. Você acabou de acompanhar mais uma edição da Reis News Entrevista. Siga as redes sociais do Reis Advogados e não perca as próximas entrevistas, além de outras novidades. Obrigada e até a próxima.